Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz de Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Boa noite, Pai Renato, boa noite, Tavares, boa noite a todos os irmãos que estão nos acompanhando nessa segunda-feira na Estação da Luz. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Olá, boa noite, Tavares, boa noite, nossas irmãs, nossos irmãos, aqueles que estão chegando, né? Sejam bem-vindos, que a gente possa conversar sobre a nossa Umbanda que a gente pratica, né? A nossa conversa de cozinha. Sempre a gente repete, há 2 anos, né? A gente repete isso. Repete o tempo todo, deu uma receita para o pessoal. A gente fica com esse papo na cozinha, não tem uma receita de bolo que a gente passa para eles, nada. Receita de bolo, né? Bolinho de fubá. Mais receita de macumba, de fazer algum prato de comida para os orixás, né? Então, tudo acontece na cozinha, né? Tudo se aprende na cozinha. Mas não é nenhuma literatura, é só um bate-papo, sem nenhuma referência de grandes leituras, de nada. É um Umbanda que a gente pratica, que nós aprendemos e que, logicamente, através, né, dos livros de Ramatiz, que nós estamos falando, né, também se conversa de Ramatiz, mas a nossa literatura principal está linkada ao nosso espiritismo, né? Então, os livros de Kardec, né, são lidos e bastante estudados no Tujal, onde é a casa onde eu trabalho, né, com o trabalho das quintas-feiras de cura, e Vladimir também, na parte das gírias de Umbanda. Então, lá se estuda bastante. Outras casas estuda menos, outras casas estuda diferente, outras coisas. E aqui nós não estamos para falar dos outros. A ideia, quando fomos convidados pelo Tavares, foi para falar da Umbanda que nós praticamos. Então, desculpe algumas vezes nós falarmos coisas diferentes que são estudadas e conversadas, de repente, nos centros onde vocês participam, né? Porque cada Umbanda, né? A gente fala umbandas, né? Então, no plural. Então, não tem muito fundamento, é igual. O restante, cada pai ou mãe de santo pratica e dirige a sua casa da forma que ela quer. Perfeito. Então, essa semana nós estamos ainda... Segunda semana que... bom, hoje é o 103º programa, né? Que nós estamos completando aí. Eita! E... nós estamos com um tema, né? Continuamos com o tema que a gente iniciou semana passada, como desenvolver a fé consciente na Umbanda. Então, vamos continuar falando sobre esse tema, respondendo as perguntas que ficaram das outras semanas, nos enviaram mais algumas perguntas, e a gente vai estar aqui respondendo, já agradecendo a todos aqueles que estão participando conosco aí, enviando as perguntas. Pai Renato, quer abrir a nossa prece? Sim. Eu quero primeiro agradecer a Deus, né? Tudo que nós alcançamos,
através dos nossos merecimentos, sabendo nós que viemos aqui para ser felizes. Deus quer isso, né? E então eu pediria que os nossos dirigentes do nosso país hoje, falando do Brasil, que possamos ter tranquilidade nessa questão aí diplomática, né? Política, que possamos ter paz, tranquilidade, para que não haja um outro conflito. Já temos tantos conflitos nesse mundo afora acontecendo, agora dentro da nossa casa, né? Também temos um conflito. Os conflitos começam assim, do pouquinho, ele vai crescendo, depois se transforma igual uma pólvora, né? E aí ninguém segura mais. Então vamos pedir pelos nossos dirigentes que tenham paz, harmonia, equilíbrio, para que seja tudo resolvido da melhor forma, para que não traga problemas para os menos agraciados, né? Que sempre estoura do lado mais fraco, né? Então, vamos pedir a Deus. Eu nunca tinha pensado em fazer um pedido desse, mas vamos pedir a Deus para que seja acalmado os corações e que tenha tranquilidade e paz para conversar, para que o nosso povo não sofra pelos momentos de vaidades, arrogâncias, né? Se dois forem vaidosos é muito difícil, mas se só um for vaidoso é mais fácil. Então vamos pedir a Deus que interceda e acalme esses corações. Peço a você, meu Pai, minha Mãe Maria, Jesus, José, todos os orixás de Umbanda, todos os guias espirituais do amor, que intercedam nesse clima e que tenha paz no nosso Brasil, que sempre teve paz, né? Então, é isso que eu peço hoje. Paz e amor no coração de todos. Em nome de você, meu Pai maior, imploro e rogo a você a paz para o Brasil. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Bom, Vamos. meus irmãos, então vamos dar continuidade aí. Isso. Eu vou ler uma pergunta bem pertinente também com o nosso roteiro. É a última pergunta, a nona, de Jeremias Barreto. Aliás, tem mais de uma pergunta dele. Jeremias Barreto, do Sé, centro de São Paulo, capital. Jeremias, né? Jeremias, profeta Jeremias, né? Já, o nome dele já diz, né? Até eu escrevi aqui alguma coisa. Mensageiro de Deus, ou alguém que fala com Deus. Pessoa que anuncia os desígnios divinos e prediz acontecimentos por Deus. Olha que beleza. Jeremias. Jeremias, meu irmão, muito obrigado pela sua pergunta. Eu vou ler a sua pergunta com calma para que nossos irmãos que estão acompanhando possam entender a pergunta. E se nós não respondermos à altura, nos corrija, peça mais esclarecimento. A pergunta 621 do Livro dos Espíritos, eu imagino que Jeremias seja da religião, da filosofia de Kardec, né? Do Espiritismo, né? Porque essa pergunta está gravada no Livro dos Espíritos. Lá no Tujal está lendo-se o Livro dos Médios, né? E essa é a pergunta do Livro dos Espíritos. Então ele pergunta, a pergunta 621 do Livro dos Espíritos fala da consciência. Como é administrada essa consciência dentro da Umbanda? Jeremias, essa pergunta 621, ela é pertinente à filosofia de Kardec, à religião da Umbanda, à religião do Candomblé, qualquer religião católica que tenha Deus, né? Porque
A pergunta, eu vou ler a pergunta, deixa eu pegar aqui para você. A pergunta que você menciona, né? Está então no Livro dos Espíritos, pergunta 621. Onde está escrita a lei de Deus? Aí os espíritos responderam: na consciência. Então, na consciência, o que eles querem falar para nós, Jeremias, é que nós já nascemos, já padronizados as leis de Deus. Todos nós sabemos. Está gravado na gente. E quando nós saímos das leis de Deus, nós estamos errando. E temos que buscar o retorno, né? Então, continuando lendo a resposta dos Espíritos. Visto que o homem traz na sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada, né? Então, aí ele vai falar, é uma pergunta que demoraria alguns programas para nós lermos todos os artigos, né? A 621 é a sua pergunta. Ela começa na 614, que é o que deve se entender por lei natural. Lei natural é a mesma lei de Deus, né? A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer. Ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, foi o que eu falei inicialmente. Toda vez que nós nos afastamos, e nos afastamos muito, eu não conheço ninguém que tenha me dito que nunca se afastou da lei de Deus. E Deus sabe que nós fazemos isso, mas que nós devemos procurar pedir desculpa, pedir perdão e nos corrigirmos para retornarmos às leis de Deus. Todos nós erramos, por isso estamos aqui, né? Não estaríamos mais aqui. Então, essa é a necessidade das leis de Deus. Eu acho que foi muito pertinente para que nós pudéssemos estar conversando sobre as leis de Deus. As leis de Deus são bem complexas para nós humanos, porque nós erramos, falamos o que não devemos, tomamos atitudes que não devemos, mas nós temos que estar no pilar das leis de Deus. E você vai me perdoar, vai me permitir eu ler para você? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Na 1006, ele fala assim, muito claro, eu vou só ler só esse pedacinho e parar. Gravitar na direção da unidade divina. Este é o objetivo da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor, a ciência. Eu diria que quando ele chama a ciência, é a caridade, né? Quando ele fala lá, ciência e moral, é a caridade e a moral, né? Então, a ciência e a caridade estão juntas. Então, o amor e a ciência. 3 coisas, eles são opostas e contrárias. A ignorância, o ódio e a injustiça. Então, quando nós soubermos conjugar isso para termos qualidade, a justiça, o amor, a caridade e a ciência, né? Porque a caridade e a ciência andam de mão dadas. Então, isso, qualquer religião, Jeremias, se nós não tivermos esses 3 elementos, se não tivermos a lei de Deus, né, que estão dentro de nós gravados, nós já encarnamos com ela, trazemos ela conosco. O que nós temos é que aprender a mantê-las de forma harmoniosa. E sempre que, como se estivéssemos caminhando, né, numa situação de mudanças, né, temos que corrigi-la. E nós fazemos muitas mudanças. É um tema muito discutido, mas eu vou dar esse exemplo. Quando nasce um homem ou nasce uma mulher, e depois, por questão nossa, a gente muda a nossa, não vou dizer o sexo, não vou entrar nesse mérito, mas muda o nosso rumo. Isso é uma alteração
das leis divinas. Então, nós temos o quê? Que nos mudarmos o nosso comportamento para que nós possamos substituir essa alteração. Então, é isso. Nós não devemos mudar o que está escrito. E recebemos isso de Deus. Mas não estou aqui para discutir sexo, né? Só dei um exemplo, que é um dos exemplos mais polêmicos que hoje se discute na humanidade. Mas isso de nascermos com essa situação. A melhor pessoa para falar sobre esse 621 seria o Tavares, que é um espírita, né? E aí ele teria mais informação. Então, mas seria o que eu diria a você é que todos nós temos que seguir a lei que vem conosco, é o nosso DNA. Não podemos mudar. Deus te deu essa apostila para você ler e seguir. Então, vamos seguir. Vamos lá. Por favor, ajuda aí, por favor. Vamos lá. Bom, antes de mais nada, boa noite, Ana. Boa noite, Aécio, meus queridos. Obrigado pela presença de vocês aí. Epa, não estou conseguindo ver aqui o nosso... agora vi. Ana e Aécio, boa noite. Boa noite, Aninha, querida. Aécio, pai Aécio, lá do Tujal, mestre de obra. Bom, vamos lá. Só para resumir um pouco, né? Nessa 621, onde está escrita a lei de Deus, quando os espíritos respondem na consciência, né? É como o Renato falou, a gente já vem com ela no DNA. Na realidade, a consciência é do espírito, né? Então, nós temos em nós essas informações, as informações de Deus. Por quê? Porque, na realidade, nós somos parte divina, né? Nós não somos Deus, mas fazemos parte da consciência de Deus. Somos micropartículas desse corpo universal, dessa inteligência suprema. E guardamos, sim, informações das leis de Deus. E aí o interessante é que, na sequência, quando ele pergunta, né, mas que necessidade havia de revelá-la se já está na nossa consciência? E aí os espíritos respondem, para relembrar o que foi esquecido e desprezado. Porque, na realidade, nós, nesse processo de evolução e de crescimento como espírito, a gente passa por várias fases. Então, na fase humana, nós estamos tendo a consciência, nós conseguimos pensar, comparar, refletir. Os animais não têm isso, eles agem por instinto ainda. O homem não, ele pensa. E nós nos identificamos muito com a matéria ainda, estamos nesse momento ainda de aprendizado, estamos muito identificados com o corpo, com a matéria. Nós achamos que nós somos esse personagem que nós estamos vivendo agora. Só que todo espírita, ou todo espiritualista, não espírita, espiritualista, ele que acredita, né, que o espírito sobrevive e que nós temos outras vidas, voltamos, reencarnamos, morremos, voltamos, né, até chegar a um dado momento que a gente não vai mais reencarnar no corpo. Todo espiritualista, ele sabe que nós já tivemos várias vidas, com outros nomes, com outros corpos, né? Então, nós nos identificamos, por exemplo, nessa encarnação, eu me identifico como Vladimir, o Renato como Renato, a Ana como Ana Patrícia, o Aécio como Aécio, mas nós não somos isso na realidade. Nós estamos. E nós não conseguimos lembrar essa reconexão do espírito para conseguir acessar, digamos assim, essas leis divinas que já estão em nós. É muito difícil, isso faz parte do processo de evolução. Nós vamos chegar lá. Mas, por enquanto, nós precisamos de espíritos mais evoluídos, uma sabedoria muito maior do que a nossa, para nos trazer e nos ajudar nesse caminho. Nós somos como crianças. Crianças pequenas que dependemos ainda, não sabemos caminhar direito, não sabemos buscar a nossa alimentação, nos proteger, então precisamos dos nossos pais. Então, nós estamos nessa fase de evolução ainda. Por isso que Jesus veio aqui e trouxe
o Evangelho? O Evangelho nada mais é do que a lei divina, né? Que no Oriente se chama, na Índia, se chama de Dharma. Dharma é a lei divina. Dharma é aquilo que nós temos que seguir e cumprir. Agora, nós conseguimos? Não. Se nós conseguíssemos cumprir o Dharma, o nosso Dharma, a gente não precisava estar reencarnando. Quando a gente não consegue cumprir o Dharma, a gente gera o tal do karma, que todo mundo fala por aí, que é a lei de causa e efeito. Ou seja, aí nós voltamos para aprender novamente. Por quê? Porque a gente fez ações que vão de encontro a essa lei divina. Jesus resumiu isso, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, e amar a Deus acima de tudo, e o próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo de todas as leis. Nós amamos ao nosso próximo como a nós mesmos? Ainda não. Amamos a Deus acima de qualquer coisa? Não. Né? Quando teve quando Abraão foi chamado, né, a oferecer seu filho em sacrifício, né, ele estava ali tentando demonstrar a fé dele. Ele levou e chegou por último. Deus falou para ele: não, você não precisa, eu queria testar somente a sua fé. Mas quantos de nós iríamos dar o nosso filho em sacrifício a Deus, por exemplo? Não. Vamos colocar hoje em dia, né? Isso na realidade é uma alegoria, né? Essa passagem, no meu entender, tá? Enfim, é uma passagem bíblica antiga, né? Que se torna uma alegoria. Mas imaginem, se a gente não confia tanto em Deus a ponto de nós gostamos muito mais dos nossos filhos do que se você perguntar: o que você gosta mais, do seu filho ou de Deus? Aí tu vai pensar assim: poxa, mas Deus não é palpável. Onde é que está Deus? Né? Então, nós estamos ainda numa fé vacilante. A gente não entendeu ainda o que significa tudo isso. Mas quando Jesus fala que nós precisamos amar a Deus acima de qualquer coisa, antes de qualquer coisa, e ao próximo como a ti mesmo, é ao próximo qualquer um. E é ter consciência de que Deus está acima de qualquer coisa. Nós não temos essa consciência ainda. Então, na realidade, nós precisamos ser lembrados. Né? Na Umbanda, e aí a pergunta, né, que na realidade o nosso querido Jeremias mandou, como é administrada essa consciência dentro da Umbanda. Essa consciência é administrada em qualquer religião, em qualquer parte do planeta, qualquer uma das civilizações, dos povos, dos países, da mesma forma. Nós não temos consciências ainda profunda disso. O que nós estamos falando aqui, o tema que nós trouxemos, sugerido pelo Renato, é que nós vamos falar sobre a fé consciente na Umbanda. Fé consciente, não está falando... você utilizou, não sei se você utilizou essa questão do Livro dos Espíritos como referência de consciência, mas quando a gente fala de consciência, é uma consciência diferente, não é essa consciência divina, né? A gente está falando, na realidade, de fé consciente, é quando a fé é algo em que você confia, é algo que está além da tua compreensão, mas ainda assim você acredita na sua existência. Porque uma coisa é você acreditar que existe televisão, que existe carro, né, que o sol existe, que a lua existe, que o mar existe, porque a gente toca, vê, fala, aprende. Mas quando se fala que Deus existe, quando se fala que os espíritos realmente existem, tem muita gente que não acredita. Acha que é alucinação das pessoas, porque é algo abstrato. Mas quando você tem fé, quando você acredita que realmente isso existe, isso é chamado fé. Mas a fé consciente, ela dá um passo além. A fé consciente, na realidade, é quando nós conseguimos ter essa fé, mas de uma forma pensada, de uma forma analisada, né? O Espiritismo chamou de fé raciocinada. A gente está falando aqui de fé consciente. Mas a fé consciente é você ter consciência em você do que você está fazendo. Então, quando eu vou fazer, por exemplo, uma oferenda a um orixá na Umbanda, eu sei por que eu estou utilizando esses elementos, o que aquilo está gerando ou não. Não, eu faço porque eu confio. Ok, isso é fé. Eu vou fazer. Mas você sabe qual é o porquê que você está fazendo aquilo? Então, você tem que estar consciente do teu ato. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou oferendando, digamos assim,
flores para Iemanjá? Qual é o intuito? O que essas flores, esse vegetal, pode fazer ou trazer para mim, ou mesmo para o orixá? Eu estou dando para o orixá, o orixá está recebendo, está levando para ele? Então, quando nós temos consciência, não, olha só, eu estou doando, na realidade, para ele algo material, como uma flor, mas essa flor está carregada de energia da minha fé, do meu pensamento, daquilo que eu estou precisando. E automaticamente, ela imantada com essa energia, aquela força a qual eu estou oferecendo, que é Iemanjá, esse orixá, né, no campo santo dele, que é o mar, aquilo vai voltar e vai me envolver. Uma energia que a gente não consegue visualizar, às vezes consegue sentir. Então, quando você sabe o que você está fazendo, por que você está fazendo, você está tendo uma fé consciente. Então, Jeremias, eu encaixei a tua pergunta, né? Eu acho que se a gente não conseguiu responder direito, como o Renato falou, manda de volta para a gente desenvolver isso mais. Mas eu peguei a tua pergunta, né, do 621, tentei responder conforme o entendimento, né, que os espíritos estavam passando ali, pelo menos da forma como eu entendi, e trouxe para o que a gente está falando aqui, o tema da nossa semana, que é a fé consciente na Umbanda. Tá? Então, assim, espero que tenha sido mais ou menos isso que você perguntou. E desculpa se eu não fui claro, né? Se por acaso eu não fui, estiver faltando algum elemento, alguma coisa, você fala com a gente aí, tá bom? Só mandar... Voltando ao assunto que Vladimir falou da fé consciente, né, na Umbanda e a fé racional no Espiritismo, né? Nesse mesmo exemplo que Vladimir deu, eu poderia colocar a fé racional acontecendo vamos imaginar, né, a nossa religião, as partes de ervas, né, vem dos índios, né, de todo esse trabalho, né, que até ele vai apresentar um trabalho lá no Tujal sobre as ervas, né? Então, nós conhecemos a energia das ervas, né, o trabalho das ervas, que medicinais, né, mas desconhecido pela medicina, né? Então, o que iria diferir de uma fé racional? Seria, você toma um banho de rosa branca e assim, 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 através da energia, conforme Vladimir explicou. Muito bem. A fé raciocinada entraria onde? Após um estudo, uma pesquisa em laboratório, foi comprovado que essa rosa branca tem um efeito medicinal assim, 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 assim. Aí está a fé raciocinada. Essa é o que o Espiritismo diz da fé raciocinada. Ela é comprovada, ela é estudada, é analisada. O que difere da fé consciente que Vladimir traz dos conhecimentos, né, dos indígenas, do povo que tem o conhecimento das matas, né, dos caboclos, dos pajés, todos esses índios, né, e também dos africanos que trouxeram muitas ervas, né? Então, essa é a diferença, mais ou menos, entre a fé consciente e a fé raciocinada, que é essa fé estudada, analisada, né? E por isso Kardec diz que essa fé ela é mutante, ela vai mudando, ela vai se atualizando. Cada vez que se estuda mais e que chega-se a uma conclusão, ela é modificada, né? A nossa, a gente continua nesse mesmo estudo desde o início dessa religião nossa. Desculpa, Vlad, vamos lá em frente. Não, tranquilo, meu amigo. Boa noite, Elisete. Obrigado aí mais uma vez por você estar nos acompanhando. Elisete escreveu: Deus sabe o que é melhor para você. Tome posse dessas suas palavras. Boa noite, povo de Deus. Natal, Rio Grande do Norte. Desculpe, cheguei atrasada. Não tem problema, Elisete. Prazer você estar aqui. Pode chegar atrasada. Você é sempre muito bem-vinda. Muito obrigado pelas suas palavras aí. Sábias palavras. Bom, eu vou aproveitar que a gente falou um pouco, já entrou no assunto de fé, né?
E aí, vou pegar a pergunta do nosso querido irmão Hilário Silveira Melo. Ele é de Aldeota, Fortaleza, Ceará. Grande abraço aí, meu amigo Hilário. Obrigado pela sua pergunta. Um abraço em todos aí em Fortaleza, Ceará, essa terra maravilhosa. A pergunta dele é o seguinte: o que é fé? Como se adquire e não se adquire? E qual a diferença da fé na Umbanda para a fé em outras doutrinas religiosas? Mas já aproveitou que a gente está falando de fé, já continua no mesmo assunto, né? Ô, Hilário, a questão é a seguinte, vamos lá. Vou entrar diretamente. Qual é a diferença entre a fé na Umbanda e a fé nas outras religiões? Nenhuma. A fé em si? Nenhuma. A fé, na realidade, a gente eu acabei de falar aqui, né? Mas vou tentar novamente entrar nesse assunto. Fé é a gente acreditar em algo que a gente não tem como provar, que os nossos sentidos físicos não conseguem definir. Então, quando se fala de Deus, ninguém sabe exatamente localizá-lo no espaço, né? E o ser humano, obviamente, ainda não temos capacidade de entender profundamente o que é Deus, mas nós temos sim que buscar, da nossa forma, como espírito consciente, entrar em contato com essa força. E cada um vai conseguir fazer isso individualmente. As religiões são agrupamentos humanos, criados pelos seres humanos, com base em mensagens, em avatares, em seres, espíritos extremamente elevados que vêm no nosso planeta, como Jesus Cristo, como o Buda, né? Trazer mensagens. A gente até falou agora há pouco, né? Estava falando do Dharma, das leis divinas, né? Então, eles vêm trazer para nós, que somos ainda ignorantes, precisamos ter consciência dessas leis. E aí, nós vamos tentar, né, como seres ainda inferiores que somos, em desenvolvimento, em aprendizado, entender, né, essas mensagens. Acontece que o entendimento dela vai depender do grau de desenvolvimento de cada povo. E cada cultura tem, sim, um grau de maturidade espiritual. Claro que dentro dos povos, no Ocidente, no Oriente, existem pessoas que são pessoas, espíritos elevados também, né? Boa noite, Silene. Ô, Silene, boa noite, minha querida. Seja muito bem-vinda. Silene, ela é médium do Ramatiz, né, do Sociedade Espírita Ramatiz, na Tijuca, palestrante, e a gente estava conversando um pouco antes de entrar no programa aí, e em breve ela vai estar participando conosco aí, trazendo para falar um pouco da vida de Ramatiz, do trabalho lá na Sociedade Espírita Ramatiz. Vai ter um programa falando sobre isso, e ela vai nos brindar aí com conhecimento, com a presença dela. Muito obrigado, meu irmão, por você estar acompanhando aí o nosso programa. Deixa eu falar uma curiosidade. Um certo momento da minha vida, eu e minha mulher, ela queria mudar para Tijuca, morar na Tijuca. Eu busquei diversos apartamentos e minha mulher não ficava satisfeita nunca, Silene, nada. Apartamento grande, médio. Minha filha, mas esse apartamento é tão bom. Não quero. Então você chegou ao ponto que eu comprei um apartamento, e como homem sempre é assim, né? Machista, né? Comprei e ela foi conhecer. E naquele mesmo momento ela desfez a venda, né? Aí eu falei assim, Sueli, então você escolhe onde você quer morar. E aí ela foi morar na rua do Ramatiz, onde dava 50 passos, caía lá e ela ia lá, conheceu o seu Antônio, ficou apaixonado pelo seu Antônio, ficou muitos anos lá, foi médio da casa. Então, quando você falou Silene, quando falou não falou o lugar, mas eu logo imaginei que fosse de lá. Então, minha mulher até hoje conta muitas histórias de seu Antônio, essa pessoa maravilhosa que é seu Antônio, né? É verdade.
Ramatiz da Tijuca ali, a Sociedade Espírita Ramatiz, a Casa Máter aí. Bom, mas enfim, então, Hilário, as religiões nada mais são do que um grupamento humano, né, dentro de uma determinada cultura que tenta explicar aquelas mensagens trazidas e decodificar isso da sua forma. Então, cada uma vai ter a sua forma. A Umbanda tem várias, porque a Umbanda, a gente sempre fala aqui, eu e Renato, são umbandas. A Umbanda tem uma ramificação enorme. É uma mistura cultural de entendimentos, né? Então, a Umbanda não é que nem a Igreja Católica, que tem uma unidade, tem o Papa e ele fala o Vaticano, que demanda as leis e os dogmas e todos os católicos do mundo seguem. Não, a Umbanda não é assim. A Umbanda é uma religião brasileira, muito diversificada. Ela tem a sua essência, sim, mas ainda assim tem suas diferenças. Então, ainda assim, mesmo que ela fosse unificada, ela teria uma maneira diferente de professar a sua fé. Mas a fé em si é a mesma. É acreditar naquilo que nós não conseguimos definir ainda. Que os nossos sentidos materiais não conseguem, digamos assim, descobrir. A ciência não consegue explicar ainda isso. E isso é fé. Ainda assim, a gente acredita. A gente acredita porque nós sentimos isso. Nós vivenciamos isso. Então, você não precisa explicar Deus. Não é isso, né? Você precisa entender, sentir, vivenciar isso na sua vida, na nossa vida. Qual é o sentido da vida? Por que nós estamos aqui caminhando nesse planeta? Por que sofrimento? Por que as alegrias? Por que essa mistura, esses altos e baixos? Então, nessa base que a gente tenta, digamos assim, fortalecer as nossas convicções, a nossa fé na existência, porque tem certas coisas que não se explicam. Não tem explicação. A ciência não consegue explicar, por exemplo, até hoje, como determinadas doenças, o médico desengana a pessoa e fala assim, meu filho, olha, pode ir para casa porque você tem 3 meses de vida no máximo, curta bastante sua vida aí, fica com sua família e tal. E a pessoa vai para casa desenganada e ela se entrega, seja lá por que motivo, qual religião seja na Umbanda, no Candomblé, seja no Espiritismo, seja no catolicismo, no evangélico, não interessa. Ela encontra ali naquele ponto de desespero dela um fortalecimento da sua fé e entrega às vezes. Fala assim, olha, Deus, só o Senhor pode me curar, eu entrego. Seja feita a tua vontade, mas, enfim, né? Aí faz promessa, faz isso, faz aquilo, e de repente ela volta no médico 3 meses depois. O que você está fazendo aqui? Não, doutor, eu não estou sentindo mais nada, mano. Peraí, vamos fazer os exames. Aí tira a chapa, tira isso, aquilo, isso aqui, tira. Mas você estava aqui com o órgão todo tomado, não estou vendo nada. O que você fez? Não, pedi a Deus, pedi aos orixás, né? Me ajoelhei. Então, o que é isso? É fé. O médico ele não sabe explicar. A gente vê inúmeros depoimentos de pessoas falando sobre isso. Os médicos falam assim, olha, eu sinceramente não... Tem uns que são, hoje em dia, médicos, né? São seres humanos que nem nós, tem uns que são espíritas, outros são evangélicos, enfim. Tem uns que já acreditam nisso. Eles falam, não, é milagre, né? Realmente. Agora, tem outros que não são, né? São ateus, materialistas, enfim. Vai falar, eu não sei explicar. O que é, eu não sei. Sei que sumiu. Como sumiu, eu não sei explicar. Então, ou seja, isso, né? É você ter fé. E a fé vai independer de qualquer religião. A fé é nossa. Tá bom, Hilário? É assim, isso é pano para muita, como se diz, para muita manga ainda. Mas, enfim. Boa noite, Dirce. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Lenita Lameira. Boa noite, minha irmã. Esteja um abraço aí. Dirce escreveu, maravilha, adoro o Ramatiz, conheci seu Antônio. A Dirce é outra, Silene, que trabalha conosco lá. Aliás, temos uma galera do Ramatiz, né? Mas a Dirce frequentou também o SER lá, a Sociedade Espírita Ramatiz da Tijuca, foi médium lá, né? Médium, foi doadora de ectoplasma, enfim.
E está conosco hoje aí nossa querida irmã Dirce. Renato, toca aí. Só um complemento e fala de Deus, né? Quando você disse que ele não essa comprovação do que é Deus, né? Para os espíritas, né? Essa comprovação é tácita e lícita através da orientação dos espíritos, né? Então, não existe dúvida nenhuma dessa energia, de toda essa situação de Deus, né? Porque os espíritos são bastante, né, demonstrativos e explicativos, por isso todos esses livros, né? Então, eles acreditam, têm certeza que a ciência espiritismo, né, traz essas explicações. Eles aceitam com uma fé raciocinada, porque eles entendem que os espíritos, então, através dessa energia divina, né, eles trazem a explicação do que o que é Deus, né? Então, para os espíritas é completamente explicado através da ciência espírita. Essa energia através de todos os espíritos que coordenam, né, a religião, traz essa certeza. Então, os espíritas têm essa certeza científica. Não estamos aqui, quem somos nós para julgar, né? Estou só falando o pensamento deles. Era só isso que eu queria complementar. Tá bom, pai Renato. Então, vamos em frente. A Lenita botou aqui, também sou da Ramatiz. Olha só que maravilha. Cheio de ramatiziana aqui. Já tem 1, 2, 3. Não, a Lenita, a Dirce já foi do Ramatiz, a Silene também é do Serra lá. Que legal, cara, que bom. Obrigado aí pela presença de vocês hoje aqui. Obrigado a todos, né? E a Silene, que o Vladimir está conversando com ela para ver a possibilidade de estar um programa, né, trazendo esse conhecimento de Ramatiz para a rádio do Tavares, né? Ela é abrangente nas religiões, né? Então, Silene, muito obrigado já antecipado por você ter um tempo para ensinar a gente, né, falar sobre Ramatiz, eu também tive lá de carona quando minha esposa estava lá no Ramatiz. Então, eu sou um bandista há algum tempo, mas sempre eu ia com minha esposa. Então, eu participei lá, depois participei numa outra casa, no Recreio dos Bandeirantes, que também, na época, tinha autorização do seu Antônio para ser aberta, né? Então, eu andei alguns anos aprendendo Ramatiz, e agora eu vou ter a oportunidade de ouvir de você. Então, meus parabéns antecipados. Muito obrigado por a abertura desse seu tempo. Eu sei que é complexo, mas para nós que estamos do lado de cá, vai ser ótimo. Muito obrigado. Vamos ver se tem mais alguma pergunta linkada, né? Não tem mais nenhuma linkada. Olha, vamos ler a 6, Vladimir. O que você acha? Da a Maria Clara, Parque das Dunas, né? Que agora está... Muito obrigado, Maria. Está sempre conosco, né? Maria Clara, Parque das Dunas. Só tem que mandar para a gente de onde é que é esse Parque das Dunas. Qual é o estado aí que a gente não sabe. É a marca dela, né? Ela não diz. Qual é o estado que você é, Maria Clara? Parque das Dunas, a gente está achando que é de Natal, né? Por causa das dunas, não. Mas vamos ver. Disse que é Natal, não sei. Mas vamos ler a pergunta dela. Muito obrigado, Maria Clara. As ritualistas umbandistas sofrem algum tipo de variação? Sempre é do mesmo jeito no ritual para Oxalá? Sempre será do mesmo modo? A Silene dando um show aí. Muito obrigada, Silene. Então, eu diria a você que é como nós falamos, né? Nós não temos... Olha, nós falamos Ramatiz, que tem vários livros, né? Tem toda uma doutrina, né, esclarecida. A religião espírita, né, muito bem fundamentada através dos seus livros transcritos
por Kardec, né, e outros autores, Leon Denis. Aliás, aqui no Rio de Janeiro temos o Centro Leon Denis, que vai agora no dia 30 de agosto, né, no final do mês, fazer 64 anos, o Centro Leon Denis, aqui no bairro de Bento Ribeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro. Então, Leon Denis diz o que eu não sou espírita, né, que eu escuto minha mulher, que é espírita de carteirinha, dizer que Leon Denis foi preparado para que, caso acontecesse alguma coisa com Kardec, ele então seria o substituto direto, né? Então vai para esse centro aqui no Rio de Janeiro, que já teve 3.000 médios antes da pandemia, hoje tem um pouco menos, mas é um gigante centro, né? E vai estar então homenageando o centro que 64 anos. Então, eu diria a você, cada centro de Umbanda, por nós não termos uma Bíblia, ou falarmos da Igreja Católica, esse sim tem, né, todo esse segmento, né, e o judeu, né, a maioria das religiões tem o seu texto, né, tem a sua literatura. A Umbanda, ela é agraciada com a não exigência de seguir, né? Logicamente, os fundamentos, né, são respeitados, mas cada mãe de santo, cada pai de santo administra sua casa, logicamente, mantendo os preceitos, né, religiosos da Umbanda, né? Mas cada casa é uma casa, cada casa tem o seu direcionamento, né? Então, eu diria a você que não existe uma regra geral. Você vai numa casa de Umbanda e quando você vai numa segunda, você pode ser que encontre muita coisa parecida, mas muita coisa também pode ser diferente. Mas importante que todas elas sejam direcionadas para o amor. O amor pelo amor, né? Essa é a regra básica. E seguisse tudo que nós estamos falando, Deus, né? Essa situação, Deus, né? Se você tiver Deus no coração, você está em qualquer religião. Se existirão aqueles que não acreditam em Deus, mas a maioria acredita em Deus. Então, Maria Clara, as ritualistas umbandistas sofrem algum tipo de variações? Sim. Sempre é do mesmo jeito? Não. No ritual para Oxalá sempre será o mesmo modo? Não. Cada casa é uma casa. Agora, o orixá Oxalá, em todas as casas será igual. Mas você vai a uma casa, o ritual é diferente da outra. Mas o fundamento, é o que eu falei que não muda, é o mesmo. Mas vai se apresentar de uma forma diferente, né? Vai fazer cantigas diferentes. Vai ser diferente, isso é normal. Como o Vladimir falou das oferendas, né? Orixá come? Entidade espírita come? Não faz nada disso. Isso é uma maneira de um agradecimento, mas não para o orixá. Eu tenho um amigo que ele é de 7 anos, logicamente na Umbanda não é bem assim, no Candomblé, sim, de 7 anos, você faz uma deitada e faz o oferecimento para os seus orixás. E ele resolveu esse ano, né? Agora ele fez mais 7 anos, e então ele fez diferente. Ele fez almoços para oferecer para a comunidade. Perfeito. E foi perfeito. Está faltando um ainda de Ogum. Então, é importante isso. Então é diferente. É porque ele achou que dessa forma seria mais abrangente. Ao invés de gastar, e não estou julgando ninguém, gastar um dinheirão com uma festa, pagar chão para a mãe de santo, para o pai de santo, um monte de coisa. Vou fazer almoços
para a comunidade. E o que o orixá ia preferir? A lógica. Pensa, né? A qualidade divina. Eu O acho. que o orixá ia preferir? Receber algo que. O almoço. Né? Ou você pegar aquela possibilidade e doar para aquelas pessoas que precisam mais. Não, imagina, o grande problema de você fazer as oferendas, assim, novamente, na minha opinião, você pegar aquela comida, oferecer, tudo bem, tem toda uma parte energética ali, mas aquilo vai para o lixo depois. Quantas pessoas estão passando fome? Lá, a gente vê, né, infelizmente, pela televisão, em Gaza, as pessoas estão tomando tiro correndo atrás de comida. Se matando por causa disso. Exatamente. Então, aí que entra essa questão da fé consciente. Esse seu amigo, eu acho que ele conseguiu entender, ele conseguiu praticar a fé consciente. Cara... Aí o que ele fez? Ele pegou da primeira, quando ficou pronto os panelões de comida, ele pegou o primeiro, botou num pratinho assim pequeno, alguidar, que nós chamamos na Umbanda, e foi lá, ofereceu. E o resto, né, toda a comunidade estava lá, e foi comer, levar para casa, levar para o filho. Teve gente que comeu 4, 5 pratos lá. Isso aí que é. Então, foi diferente. Mas esse diferente está dentro de cada um de nós. Então, essa diferença eu não vejo que tem que ser o que está escrito ali. Não. Vale a sua consciência, né? Como diz, né? Deus disse que nas leis, né, está lá escrito. Você tem que ter o caminho para seguir. Agora, de que forma, depende de você. E se eu errar, corrija. Se errar, corrija. Quantas vezes forem necessárias. Então, minha querida, eu acho que, não sei se consegui responder você plenamente, mas eu acho que é isso. Não temos essas variações, elas são permitidas. E não agride nada, desde que seja pelo bom senso, pela ajuda à caridade, ao próximo. Podemos, né? Se eu fosse um escritor, eu ia dizer que as oferendas agora, ao invés de serem feitas nos centros, dentro dos centros, e depois pegar isso tudo e enterrar no jardim, né, que assim faz, enterrar no jardim, que vamos fazer um almoço, um café da tarde, um café da manhã ou um jantar para as comunidades carentes. Eu transcreveria, e talvez, se eu tivesse esse saber, poderia virar uma regra. Aí estaríamos já escrevendo um ritual de oferendas para os orixás. Mas como eu não sou nada, eu só fico fazendo o que na cabeça eu acho que esse rapaz fez certo. Bato palma para quem tiver criatividade de fazer diferente para ajudar. Então, eu não acho nenhum problema, não tenho nenhum constrangimento de dizer que não tenho um livro para seguir. Eu tenho coração para seguir. A caridade, o amor pelo amor. Vai aí, irmão. E outra coisa, Renato, a gente está falando de fé consciente, então vamos dar os exemplos, né? É óbvio que a gente sempre repete aqui, para quem está assistindo aí os programas conosco aqui, que a nossa opinião, a gente fala sobre a Umbanda, que o título do nosso programa aqui é a Umbanda que nós praticamos, então, tanto eu quanto o Renato. Então a gente fala sobre a Umbanda que nós praticamos. A gente, quando dá essas ideias, ou fala, ou cita esses casos, comparativamente. Não significa que nós não respeitemos as outras maneiras de ritualísticas das outras Umbanda, ou da forma como cada um faz sua Umbanda. Respeito profundamente, porque eu sei que é cultural, ali está a fé daquelas pessoas, né? Mas é que hoje em dia, quando a gente está falando de fé consciente, não tem como você tirar isso. Já existe um movimento dentro das Umbandas, principalmente, com relação, e eu já vi isso em várias casas e várias postagens das pessoas falando, de, por exemplo, quando você vai fazer oferenda, né, que as pessoas costumam largar alguidar de barro, comida, num local público. Às vezes a pessoa ia para uma cachoeira e sujava a cachoeira, porque é sujeira. Ah, não, mas aquilo dali é ritualístico. Cara, mas é sujeira se você largar lá. E a maioria das casas, muitas casas que eu acompanho, vejo as postagens, as pessoas hoje já estão começando a estar conscientes
Bom, primeiro é público, eu estou no local público. Se é público, eu tenho que respeitar as leis, eu tenho que respeitar outras pessoas que estão passando ali, né? É a mesma coisa que nós pegarmos a nossa sujeira e jogar um lixo no chão, né? Então, assim, eu não posso largar aquilo lá, ainda que seja sagrado para mim. Então, eu posso oferendar, pegar aquilo depois, botar no saquinho e descartar no local adequado. Só que, obviamente, tem entendimentos aí que as pessoas acham que não pode, você tem que deixar na cachoeira, você tem que deixar não sei aonde. Chega no final do ano, hoje em dia diminui um pouco, mas as pessoas jogavam barquinho para Iemanjá, com espelho, com não sei o quê, flores. Chegava aquele barquinho de madeira, virava, né? Muito óbvio, a gente chegava a virar, o mar ia levar de volta e tacar na areia, como ele faz com tudo. E aquilo ia a sujeira, quem é que vai catar aquilo? Né? Então, muitas vezes a própria Umbanda acabou sendo discriminada por isso. As pessoas, pô, aquilo é a religião que fica sujando, a praia chega no dia 1º, no dia 2, está tudo sujo de flor, não sei o quê. Por que você tem que jogar flor se a flor ela vai voltar para a areia? Você oferece, leva a flor, como eu sempre falo. Você não precisa sujar nada. Se o mar é a casa da mãe Iemanjá, eu não posso pegar um lixo e jogar na porta da casa da minha mãe. Minha mãe vai botar para correr. Né? Então, eu posso pegar aquelas flores, tudo que eu levo lá, eu oferendo com a minha fé, né? Pedindo para que eu possa receber vibrações positivas, amor, saúde, etc. e tal. Pego aquela flor, levo para minha casa, boto no jarro e deixo ela lá. Quando ela murchar, eu já peguei aquela energia, né, que eu necessitava, ela foi para minha casa junto comigo, continua vibrando ali enquanto aquela flor está aberta, e quando a flor murchar, eu vou lá e descarto ela no local certo. Então, isso é ter fé consciente. Né? Então, só aproveitando o gancho que o Renato falou. Aqui, o pessoal está mandando aqui hoje o... Estou feliz de ver tantos comentários, graças a Deus. É verdade. Vamos começar lá em cima. A Silene está dizendo que eu que agradeço a oportunidade, né, que você comentou, agradecendo a ela, de estar participando no programa. Tá, a Lenita perguntou antes assim, entrei agorinha, o programa é sempre às segundas, neste horário? Sim, Lenita, ao vivo de 9h45, né, até 10h45, é 1 hora de programa, estamos chegando ao final aí. Mas você pode assistir esse programa gravado, a hora que ele fica gravado lá no canal Estação da Luz. Então, se você for no YouTube, é só você se inscrever, jogar lá Estação da Luz, se inscreve no canal, né? E aí vão aparecer todos os programas para você, né? Que estão, e todos ficam gravados lá. Então, você escolhe o que você quer ouvir, programas espíritas, tem vários programas feitos em outros países, enfim. Então, se você puder estar aqui ao vivo, vai ser um prazer enorme, mas quando você não puder, fica aí gravado e você assiste depois. Sou da Ramati, sou grata a tudo que esta casa me ensinou, mas tenho Umbanda no meu coração e na minha vida. Já estive dentro e por decepções deixei, mas não de frequentar e acreditar. Pô, que legal, Lenita, que bom saber que você também é macumbeira que nem a gente, de coração, né? Enfim, é assim, isso faz parte mesmo. Como a gente sempre fica falando aqui, tem tantas umbandas, algumas umbandas você se decepciona, você não gosta, e aí você vai, de repente, descobre uma outra que, digamos assim, se enquadra dentro daquilo que você pensa, porque a umbanda dá essas possibilidades, são tantas umbandas, né, com tantas ramificações, que isso é bem possível. Silene, plano B, a Lenita botou o almoço, bom, não sei, tá, porque o Renato comentou a respeito aí desse amigo dele, é o almoço para os necessitados, pô. Então, assim, eu achei o máximo isso também. Se eu tivesse que fazer alguma deitada, alguma oferenda, hoje eu preferia fazer isso, porque sempre me doeu no coração. Aí eu passei por uma casa em que tinha, de vez em quando, essas deitadas e tal, e quando eu vi aquela imensidão de comida que era colocada por os orixás sendo jogada, ele jogava no rio ainda, poluindo o rio, aquilo me doeu o coração pra caramba, e eu, sinceramente, não é algo que eu consigo lidar com isso. Então, ou seja, essa ideia do cara de pegar essa comida, porque tanta gente passando fome, vou pegar comida, preparar uma comida e jogar no lixo, quer dizer, é um negócio meio absurdo. A Sônia Costa Braga, boa noite, Sônia.
Me casei na Umbanda, frequentei e amava. A vida me levou para alguns grupos espíritas e tive muito aprendizado. E hoje sou da Ramatiz, amo muito. Olha que legal, o pessoal todo da Ramatiz aí. Acho que a Silene trouxe a galera toda aí. Prazer enorme vocês estarem aqui. Eu falei com a Silene, que a gente estava conversando antes de começar aqui. A minha vida foi espiritual, se deu dentro da casa de Ramatiz. Quando eu conheci a Umbanda junto, conheci o Renato aqui também, a Dirce, que está aqui também, o Aécio, todos no núcleo Ramatiz do Recreio. E a Umbanda, quando eu cheguei, estava fazendo o tratamento lá, eu nunca fui umbandista, enfim, né? E nunca tinha conhecido, nunca tinha pisado dentro do terreiro, e lá ia abrir um trabalho de Umbanda. E aí eu me espantei, falei, poxa, mas um trabalho de Umbanda dentro de uma casa espiritualista, como é que é isso e tal? E aí, qual o livro que eu fui buscar? Porque eu já tinha feito tratamento na Sociedade Espírita Ramatiz há 30 anos atrás. E quando eu fui para o núcleo Espírita Ramatiz do Recreio foi há 10 anos atrás. Então, teve um lapso nisso daí, né? E aí, quando eu falei, pô, peraí, mas como assim Umbanda vai abrir uma Umbanda aqui na casa do Ramatiz? Aí eu fui buscar qual? Eu fui na biblioteca, tinha um livro do Ramatiz falando da missão da Umbanda. Aí eu me encantei, pronto, aí não saí mais. E a Umbanda está comigo também nessa caminhada. Então é muito legal estar com vocês aqui. O pessoal falando que é da Umbanda também. A Umbanda tem isso, né? Ela não discrimina ninguém. A gente sai da Umbanda, fica na Umbanda, a Umbanda está no coração, não estou numa casa, mas eu vou para uma casa espírita, vou tomar um passe. Eu estou fazendo, hoje moro aqui em São Pedro da Aldeia, estou fazendo um tratamento espiritual, tomando os passes, porque eu estou com problema de saúde, numa casa, no CELD, que é Centro Espírita Leon Denis, em Cabo Frio. E vou, assisto as palestras, tomo passe. Então, assim, o bom da Umbanda... Comentado pelo pai Renato, da Umbanda. Pai Renato e mãe Sueli. Fala assim, olha, rapaz, vai tomar um passe lá no Leon Denis, que tem lá o Dr. Herman, que vai tratar de você. Dr. Herman é o doutor alemão que o médium lá incorpora. Eu fui lá, o Dr. Herman me recebeu, vai tomar 6 passes aqui. Agora já estou no 12º, já estou indo para o 12º. Vladimir, deixa eu falar um minutinho para esclarecer para as pessoas aí que estão conosco aí do Ramatiz sobre as oferendas, né, que são, você citou bem de sujar a rua, né? Da onde começam essas oferendas? A história conta isso, né? Que no momento que os escravos fugiam, né, e ficavam escondidos no mato, né? E sem ter o que comer. Então, o que era feito? Se preparava esses alguidar com comida, com frango, com farofa, e falava que era para Exu. E olha, não pode mexer porque Exu, você sabe, né? Exu é danado, faz isso. E eu também, quando criança, eu tenho 71 anos, minha mãe, que era umbandista até morrer, né? Ela não deixava nós passássemos pela rua aonde fosse na frente de uma obrigação de Umbanda, porque não podia passar. Então ninguém mexia nesses alguidar. Mas sabe para que era feito isso? E falava que era para Exu? Era para que os escravos fujões de madrugada fossem lá comer essa comida. Então era uma maneira de alimentar os escravos. Então, olha que coisa bonita, né? Então esse amigo meu, ele não inventou nada, não. Ele transformou essa alimentação em comida para aqueles necessitados. Na época eram escravos, hoje são nossos irmãos que têm menos condições, né? E também de aproveitar, eu vou dar um exemplo, domingo passado foi casamento do meu último filho, eu tenho 3 filhos, terceiro casamento, o do terceiro filho, mais novo. E lá foi distribuída uma rosa branca para cada padrinho, para cada pai e mãe do noivo e da noiva. E aí, no final, veio a moça me entregar aquelas rosas. Eu falei, que rosas são essas, minha filha? Não, porque cada um entrava com a rosa e depositava num jarro. Não sei se o Vladimir lembra, depositava num jarro. E aí, no final, me entregaram aquele vaso, um jarro cheio de rosa branca. Eu falei, tá bom, vou levar para casa. Sueli, segura aí. Sueli segurando no carro aquele vaso cheio de água. E aí ficou lá de domingo passado. E eu botei lá no meu... Aqui nesse local onde eu estou, onde eu boto as minhas coisinhas. E aí
Eu olhava para aquele jarro, aí chegou quinta-feira, o dia que eu faço trabalho de cura. Eu sempre levo rosa branca para o trabalho. Pedi licença, peguei todas as rosas que estavam aqui e levei para o meu trabalho de quinta-feira, que eu sempre, a cada consulente que vem, ao término do trabalho, a gente dá uma rosa. E eu dei as rosas. Quando cheguei em casa, a Sueli falou, Renato, cadê aquelas rosas? Eu falei, levei para o centro. Então, eu levei essas rosas, que foi do amor, do casamento do meu filho, para dar para os consulentes. Então, é isso. Não temos que deixar a rosa ficar ali, morrer, ficar estragada, né? Então, eu dei para os consulentes distribuir, sei lá, 30 ou mais rosas, e eles estão na casa deles, enfeitando. Eu falei, ó, leva para sua casa, bota no jarro com água e ame essa rosa. É isso aí. Não tem que estragar nada, deixar a rosa ficar ali até morrer. Não, se tem maneira de dar a outra pessoa, dê. Se tem condições de virar comida, faça. Não é preciso deixar a rosa morrer. Se você pode dar a alguém, dê. Não tem nenhum problema que foi dada para você e tem que ficar na sua mão até morrer. Se você já recebeu, como nós chamamos, aquele axé, pode dar a outro. Obrigado, meu irmão. Já passamos. Com certeza. Não só acabar de ler aqui, o Lenita está falando, mas ajudar nossos irmãos mais necessitados faz muito bem à alma. Com certeza, né? É o que nos dá sentido na vida. Isso. A Sônia Costa falou, faz bem mesmo, Lenita, traz paz na alma, é isso aí. A Lenita botou, mas a Umbanda é amor, caridade para com todos, e não oferecer soluções absurdas para resolver seus problemas pessoais. Exatamente, infelizmente utilizam muito a Umbanda, né, de uma forma errada. Aliás, utilizam o nome da Umbanda, porque isso não é Umbanda, né? Se não tem amor, não tem caridade, se existe cobrança, não é Umbanda. Umbanda é caridade. Concordo com você que a fazer as oferendas faça, mas não suje o lugar que o outro que não é da Umbanda tenha que lidar com a sujeira. É exatamente isso. É o respeito mútuo, né? É uma base que a gente tem. Ok, obrigado. A partir, eu sou, caridade não se cobra. Eu conheço essa história, faz sentido no contexto da vida. Essa é a história real das oferendas. É uma das histórias, mas isso daí com certeza deve ter acontecido, né? Agora, se eu acredito que a oferenda venha desde a África, né? A oferenda é algo antigo, não só da África, mas dos povos antigos, oferendar alguma coisa a Deus, né? Enfim, até os judeus faziam isso, né? Oferecendo lá o sacrifício animal, mas enfim. Mas essa história eu acredito que seja verdade, porque eles queriam ajudar os escravos, botavam oferenda, o pessoal não mexia, os escravos aproveitavam e comiam de noite. Bom, gente, estamos terminando, já passamos até do horário aqui, daqui a pouco... Queria só agradecer a nossa orelha aqui. Queria agradecer... Desculpa, Flávio. Não, que isso, pode falar também. Queria só agradecer a todos que participaram conosco. Por ter trazido, né, essas flores do jardim dela para participar hoje da nossa conversa da Macumba. Com certeza, com certeza. Agradecido a todos vocês que participaram conosco aqui, a todos que vão assistir também essa gravação posteriormente. Nosso muito obrigado. Enviem perguntas, tá? Aqui a gente faz o programa, quem está assistindo está vendo, vocês enviam perguntas, a gente conversa, pega o tema que a gente sugeriu, e quem quiser enviar alguma sugestão de tema também, para a gente debater aqui. Aqui é só um bate-papo, como o Renato fala aqui, é aquele bate-papo de cozinha, descompromissado, né? E é assim que a gente está tentando levar um pouquinho da nossa Umbanda, a Umbanda que nós praticamos para todos vocês, tá bom? A Sirene botou, que interessante, eu não sabia sobre as oferendas. Isso é uma das histórias aí que eu também já ouvi bastante. E a Lenita, gratidão a vocês, amei. Obrigado, Lenita. Bom, vamos terminando aqui, gente, agradecendo a todos mais uma vez. Segunda-feira que vem, se Deus quiser, e Ele sempre quer, né? Nós estejamos sempre evoluindo, estaremos aqui novamente reunidos com todos vocês. Um beijo no coração de todos. Não esqueçam daqueles que estão assistindo o vídeo aí, deixar um likezinho, né, para o canal também. E não esqueçam de que Estação da Luz tem bastante programas aí para vocês também aproveitarem. Programas até que são feitos lá fora, na Espanha, nos Estados Unidos, na Alemanha, enfim. Aproveitem, gente. Até a próxima semana aí. Vamos elevar nossos pensamentos e agradecer
ao nosso Pai Oxalá, nosso Mestre Jesus, por mais essa semana, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse programa, com tanta gente boa, que possa nos sustentar nas nossas caminhadas, né, nos nossos desafios, que nos traga saúde para nós, para os nossos familiares, e que na próxima semana possamos estar todos juntos aqui reunidos novamente. Que assim seja, graças a Deus, axé, saravá. Beijo no coração de todos, gente. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.